Olá, irmãos. É uma alegria estar com você nesta formação. Nós que estamos iniciando aí, um tempo de formação sobre a vida consagrada. Meu nome é Vanessa, sou consagrada na comunidade Alfa e Ômega e hoje eu tenho aqui a minha irmã Sirlene. Oi, Vanessa. Olá, tudo Sir, bem? tudo bem? Tudo bom, graças a Deus. Então queremos iniciar esta noite traçando sobre nós o sinal santo da cruz. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. E clamando sobre nós este sopro do Espírito. O Espírito Santo que vem santificando a nossa vida. O Espírito Santo que vem renovando todas as coisas. Deus é aquele que renova tudo. E Ele envia o Espírito para que a minha vida, a sua vida, a história da humanidade seja cada dia mais renovada. Vamos cantar, vamos rezar. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Espírito Santo, vem nos consolar. Sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Consolar, vem preencher nossos corações, ó vem preencher nossos corações, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, soprar em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, soprar em nós. Nós queremos pedir que este sopro do Espírito, ele possa soprar hoje de uma maneira muito especial na nossa mente, soprar nos nossos olhos, soprar nos nossos ouvidos, porque nós queremos estar abertos à novidade do Espírito. Nós sabemos que o Espírito é sempre novo. O Espírito é sempre novo e muitas vezes nós trazemos uma tendência em nos agarrarmos às coisas antigas, em nos agarrarmos naquilo que ficou não velho, mas que é uma coisa antiga e nós nos enraizamos, não queremos nos abrir para o novo, não acolhemos muitas vezes a novidade. Então nós queremos pedir esta graça. Espírito Santo de Deus, vem nos convencer. Vem nos convencer, vem preencher a nossa vida. Vem trabalhar aqui na nossa mentalidade. Vem trabalhar no nosso olhar, para que nós possamos ter um olhar novo, um olhar acolhedor. Diante da graça do Espírito. Meus irmãos, quantas coisas, talvez pequenas, do dia a dia, nós temos dificuldade de acolher. Nós temos dificuldade de aceitá-las. As mudanças que Deus faz na nossa vida. Deus já fez alguma mudança na sua vida? Na minha já fez bastante. Já fez na sua, Cir? Como faz? E como é difícil nós compreendermos, às vezes, as mudanças de Deus, os tempos que Deus vem passando na nossa vida. Por isso, mais uma vez, vamos cantar, pedindo que este sopro do Espírito venha nos mover de uma maneira hoje tão intensa, tão profunda, nas nossas raízes como pessoas, na nossa raiz como história, na nossa raiz como igreja, como mundo. Vem Espírito Santo de Deus. Shiriya
E na docilidade, acolha este sopro do Espírito, acolha a suavidade do Espírito. Permita que o seu coração, permita que a sua alma seja profundamente alcançado pelo Espírito Santo, pelo toque suave do Espírito. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Sopra, Espírito Santo, vem nos consolar. Reclamando, sopra, Espírito. Sopra, Espírito Santo, neste lugar. Que sou eu e é você. Sopra, Espírito Santo, vem nos consolar. Vem preencher nossos corações. Vem preencher nossos corações. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, soprar em nós. Vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, vem Espírito de Deus, soprar em nós. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor, porque nos envia o Teu Espírito. O Teu Espírito Santo que quer conduzir este momento de partilha. O Espírito Santo que quer nos ensinar. O Espírito Santo de Deus que quer nos formar. Ele quer trabalhar em mim, Ele quer trabalhar em você. Ele quer fazer com que a nossa vida se configure com a vida do Cristo. Nós agradecemos, Senhor. Obrigada. Obrigada, Espírito Santo de Deus. Muito obrigada. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então nós vamos dar início, né? Deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui para pegar aqui melhor. Nós vamos dar início então hoje a um tema que vai dizer sobre o histórico da vida consagrada, né? Existe toda uma história. Hoje nós falamos da vida consagrada, mas da onde surgiu, né? Como surgiu, né, a vida consagrada, né? Então, hoje o tema ele vai ficar um pouquinho assim, às vezes talvez eu fique presa um pouco ao papel, porque são muitos dados históricos também, né, que nós vamos estar vendo. Mas que é uma graça de Deus. É uma graça de Deus porque nós vamos percebendo que hoje a vida consagrada na igreja não é algo solto, né? Não é algo que inventaram do nada, mas é exatamente algo que tem uma raiz, né? Uma raiz muito profunda, né? Na qual se permanece até hoje, é porque as estruturas, né, foram estruturas de homens e mulheres, né, que foram firmes no seu propósito de vida. E hoje nós estamos aqui também, né, como vida consagrada, com uma consagração de vida. Então, é importante nós conhecermos, né, aqueles que por primeiro, né, puderam viver tudo isso. É importante nós termos um coração que comungue, né, que seja agradecido por esta beleza na igreja. E eu quero convidar você, se você tem, né, a Bíblia aí pertinho de você, para nós lermos em Hebreus capítulo 11, versículo de 2 a 40. Né? É um trecho bem grandinho, mas nós não vamos ler tudo,
tá bom? Depois você pode pegar aí para você fazer uma leitura mais completa. Nós vamos nos deter no versículo 32 ao 38, tá? Então, Hebreus, capítulo 11, versículo 32 a 38. Vamos lá, então. Esse texto de Hebreus, quando você for ler ele todo, ele vai dizer assim, né? Que ele vai estar esmiuçando, vamos dizer assim, a história da igreja. As pessoas que passaram ali, que foram sendo visitadas por Deus, né? Nas quais que tiveram que responder a um chamado, né? Em outras palavras, vamos dizer assim, que experimentaram aquela teofania de Deus, que é aquela manifestação de Deus nas suas vidas, né? Deus que passou, Deus que chamou, Deus que falou aos ouvidos, Deus que moveu os corações. No início, né? Se nós pegarmos o início, a palavra vai dizer assim, que Abel ofereceu a Deus um sacrifício maior do que Caim. E depois vem, né, Abraão, vem Sara e todos os outros. E se nós formos citar todos aqui, né, a gente vai ficar talvez um tempo muito grande, né? Mas vamos então ler este versículo 32 ao 38, tá bom? Depois então de citar, né, todos esses que passaram, que foram respondendo à vontade de Deus, está escrito aqui na carta aos Hebreus, né? O que mais posso dizer? Eu não teria tempo para contar a história de Gedeão, de Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Pela fé, eles conquistaram reinos, estabeleceram a justiça, viram cumpridas as promessas, fecharam as bocas dos leões, apagaram a violência do fogo, escaparam do fim da espada, do fio da espada, recuperaram a saúde na doença, foram valentes na guerra e expulsaram exércitos estrangeiros. Algumas mulheres recuperaram os próprios mortos através da ressurreição. Outros foram torturados, recusando a libertação que lhes era oferecida, a fim de alcançarem uma ressurreição mais valiosa. Outros ainda sofreram humilhações e surras, foram acorrentados e jogados na prisão. Foram apedrejados, cerrados e morreram assassinados com golpes de espada. Andavam errantes, cobertos com peles de cabra e ovelhas, necessitados, atribulados, maltratados. O mundo não era digno deles, que tinham de vagar por desertos, montanhas, grutas e cavernas. O mundo não era digno deles. Palavra do Senhor, graças a Deus. Meus irmãos, esta palavra, ela vem nos dizer, né? Quantos homens, quantas mulheres, né? Desde o início, então, aí, na vida, na história, né, do nosso mundo, homens e mulheres que deram a vida, homens e mulheres que foram torturados, que foram mortos, que foram mártires, por questão de amar a Deus. Esse era o único motivo pelos quais eles sofreram tudo isso, porque amaram muito a Deus. Né? Olharam e desprezaram tudo o que estava fora da vontade de Deus, né? E colocaram a sua vida, né, na fé do verdadeiro Deus, num mundo que vive, né, num paganismo muito grande, né, em épocas que haviam muitos deuses, né? E muitos homens e mulheres então conseguiram em meio a tudo isso olhar e encontrar o Deus verdadeiro. Então, desde toda a eternidade, surge então na igreja o homem, né? Deus colocou os homens no mundo,
Deus colocou os homens no mundo por amor. E por amor, os homens também responderam a Deus. A vida consagrada, então, meus irmãos, como eu disse no início, ela é alicerçada, né? Ela tem as raízes profundas na vida destes homens, dessas mulheres aqui que nós acabamos de ler na palavra. E aí eu quero fazer uma pergunta para você, né? Dentro disso que nós acabamos de ler, o que causa no seu coração? Né? Causa espanto? Né? Você se vê, né, sendo acorrentado, né, sendo perseguido, sendo açoitado, né? Você se vê sendo um mártir, né? Vai guardando isso, vai se perguntando, né? Talvez não como aquela época, mas nós temos hoje os martírios desta época, deste tempo. Mas depois então que nós lemos essa parte, nós podemos então dizer, né? Então como começou, né? Como começou a vida consagrada? Né? Qual foi o ponto que falou, olha, aqui iniciou então a vida consagrada? Porque até então, estes homens e mulheres davam as suas vidas ali sim, desde todo sempre. Mas quando foi reconhecido, olhar e falar, nós são pessoas que consagraram a sua vida a Deus. Em alguns documentos da igreja vai dizer que nós podemos perceber que teoricamente nós podemos ver que se iniciou com as virgens. Olha só, né? Com as mulheres virgens, né? E vai se destacar mais esta época agora no Novo Testamento, né? Depois de Jesus Cristo. Não que antes não houvesse, mas se torna mais conhecido, né? Se tem mais, talvez, documentos, né? Se ouve falar mais depois, então, de Jesus Cristo, né? Quem eram essas mulheres? Quem eram essas virgens, então, da qual a igreja diz que se iniciou a vida consagrada? Havia um tempo, né? Lá na época dos impérios, o Império Romano, que era um povo muito pagão que vivia ali, né? E Roma tinha muitos deuses. E o maior dos deuses dele, então, era o imperador, né? O imperador era visto como aquele grande deus entre eles. No entanto, muitas mulheres, né, que também eram virgens e estavam ali, elas trabalhavam naquele lugar, elas serviam esse imperador, né? E diante desse imperador, diante de todos os outros deuses, elas serviam, elas eram dadas, né, como sacrifícios também para esses deuses. Mas na mesma época, fora este contexto onde haviam essas moças, né, essas mulheres que eram virgens, que serviam este imperador, haviam também o povo cristão, separado ali, né, que vivia às vezes escondido. E muitas moças, muitas mulheres virgens olhavam para aquelas mulheres, né, que se davam e se entregavam, né, e vamos dizer, né, bem assim, se davam em martírio, né, um martírio falso, por um Deus qualquer, por um Deus desconhecido, um Deus falso. E elas diziam, se elas podem, né, se elas se dão, se elas se entregam a viver dessa forma, entregando as suas vidas, por que eu então não posso dar a minha vida, não posso me doar inteiramente ao Deus verdadeiro? E elas traziam isso porque antigamente, né, essas jovens, elas eram prometidas em casamentos, né? Os pais prometiam elas em casamento a homens que jamais elas tinham visto, né? Pessoas que elas não tinham nem sequer um sentimento, nada. Então, escondidas, né, de seus pais, elas ofertavam a sua vida a Deus, elas se consagravam a Deus, né? E fazia então a sua consagração a Deus. Viviam somente para Deus e para o Deus vivo, o Deus verdadeiro. É bonita, né, essa história. É muito bonita a gente ver que lá atrás, né, sem tanta evangelização, né, sem tanta informação, aquelas pessoas conseguiam compreender que existia um Deus que era verdadeiro, né, um Deus que, por amor a nós, por amor à humanidade, havia dado Jesus para morrer por aquela humanidade que estava ali naquela época presente, por todas as outras que viriam. Então ali já havia um coração muito sensível à vontade de Deus.
E é isso que nós precisamos pedir, né? Hoje nós temos tantos meios, né, de formação, tantos meios de evangelização que chega até nós. É uma facilidade, né, de compreender às vezes os dons do Espírito, de rezarmos e tudo mais. E às vezes ainda somos tão difíceis, né, de compreender que existe um único Deus, o Deus verdadeiro. E a Ele nós podemos dar a nossa vida, não é? Quando a gente olha hoje para esta época de hoje, quantas pessoas estão perdendo a sua vida? Não é? Estão perdendo assim porque, não que o trabalho não seja bom, o trabalho ele é digno e é necessário, mas às vezes a pessoa trabalha em 2, 3, 4 empregos, né? E não tem um minuto sequer para estar com Deus. Às vezes a pessoa faz não sei quantas faculdades, né? PhD, pós, né? Como se diz, e só tem um conhecimento, mas um conhecimento ainda muito vazio, porque não traz um entendimento daquilo que Deus sonhou para a vida dela. Quantas pessoas você conhece? Né? Quantas pessoas que de repente, eu não sei, de repente é você que está me ouvindo, né? Que traz tantos conhecimentos, mas não consegue ainda conhecer a vontade de Deus? Né? Vai se questionando, meu irmão, minha irmã. E dentro deste contexto histórico, né, nós podemos encontrar então, né, o exemplo de Santa Águeda, o exemplo de Santa Cecília, né, jovens que foram martirizadas, jovens que morreram virgens porque não queriam negar o seu Deus, não se deram, né, aos prazeres, né, assumiam então o seu batismo, né, desejavam ser batizadas a uma fé verdadeira, única, cristã. Também Santa Bárbara, né? Não sei se você conhece a história de Santa Bárbara, né? Se você não conhece, procure, né, ler, tem filmes também. É muito linda essa história, né? Uma jovem no qual o pai também prometeu ela em casamento, mas ela também não queria porque ela havia feito uma experiência deste amor de Deus. Ela queria se consagrar a este Deus, né? No entanto, ela foi atrás dos cristãos na época e ficou escondida com eles, né? E pediu o batismo, ela foi batizada, mas o seu próprio pai, né, a pegou, né, aprendeu, e ela sofreu muitos açoites, né, muitas perseguições, e depois o próprio pai acabou matando ela. Então, olha só, né, nós somos perseguidos muitas vezes até pelos nossos, mas é uma perseguição que vale a pena, né? Vale a pena porque nós queremos amar a Deus, né? Essas santas mulheres, né, viveram o martírio porque entenderam, né, que existia ali o verdadeiro Deus, né? Foram mortas, mas que foram ressuscitadas, né? Foram mortas, mas tiveram uma vida em Deus, uma vida eterna, né? A verdadeira vida elas alcançaram. Então, depois que passa essa época, né, das virgens, vai surgindo também, vamos dizer que os primeiros eremitas, né, que ainda não é uma vida comunitária. Né? Você já ouviu falar dos eremitas? Eremitas eram homens que deixavam as suas casas e iam viver nas montanhas, iam viver nas cavernas. Tinha alguns que viviam até em cemitérios, né, iam morar ali isolados, porque acreditavam que estando ali só, eles poderiam então estar só com Deus. Deus seria a única companhia. Tanto amor que eles tinham no coração, eles queriam ficar ali só com Deus, né? E nós podemos ver assim a vida de Santo Antão. Você conhece Antão? Né? O santo da igreja. Né? O Santo Antão, ele fez uma experiência com a palavra de Deus. Olha só, você lembra quando nós lemos o Evangelho que diz que o jovem rico uma vez se encontrou com Jesus, né? E ele disse: Jesus, né, o que eu devo fazer para ter a vida eterna, ter a perfeição? E aí Jesus disse para ele: olha, né, observa os mandamentos. E ele fala: mas os mandamentos eu já conheço. E então Jesus disse: olha, então vai, vende tudo, vem e segue-me. E aí o que aconteceu com o jovem rico? Né? Baixou a cabeça, ficou meio desolado, e ele não queria vender tudo. Ele não queria se dar todo, por inteiro a Jesus. Né? E ele então sai da presença de Jesus desta forma.
No entanto, Santo Antão, ele faz a experiência agora com a palavra. É a palavra de Jesus. Jesus ali já havia sido morto, já havia ressuscitado. E ele tinha nas mãos apenas o Evangelho. Né? Ele tinha na mão os escritos. Ele tinha diante de si, né, os profetas da época, pessoas que falavam de Deus, falavam de Jesus, da experiência de Jesus. E para ele, meus irmãos, não bastou mais nada. Né? Ele resolveu rezar então com a palavra e ele resolveu fazer a mesma pergunta para Jesus. Olha só. Então Jesus disse para ele, olha então, né? Vende tudo, né? Vem e segue-me. E então, mais do que depressa, né, foi esperto. Ele não deixou a graça passar como aquele jovem rico. Né? Ele era filho, na verdade, ele era órfão, né? E tinha apenas uma irmã. E ele era muito rico. Então ele pega a sua irmã, coloca ela num convento, né? Num lugar ali como que enclausurado. Na verdade não era um convento, mas um lugar enclausurado para que ela não pudesse, para que ninguém pudesse fazer mal a ela. Ele vende tudo o que tem e aí ele vai servir a Deus. Né? Mas de que forma? Como eremita. Né? E vai dizer que Antão viveu, né, no deserto, ele foi para as montanhas, ele se escondia até nos cemitérios. É engraçado porque vai dizer assim que todo carisma ele tem uma força de atrair. Né? Pode ver, né? Se nós olharmos para as comunidades hoje, né, para as congregações, até mesmo para essa vida eremita, por mais sozinho que ele estava, mas ali existia algo que chamava a atenção. E as pessoas, ao verem ele de longe, né, começavam a perceber, mas o que aquele homem tem? Né? O que ele tem de diferente? E ele acabava atraindo as pessoas, e ele fugia então desse convívio porque ele queria estar a sós com Deus. E a partir daí também vão surgindo outras pessoas que também querem viver esta vida. Né? Então é esta força de atração. Né? O carisma ele nos atrai, o carisma ele nos impulsiona a algo. Né? E você? Né? Você está hoje se sentindo atraído pelo quê? Por quê? Por quem, na verdade? Né? Existe uma força de atração? Existe algo que te impulsiona a ir buscar? Existe algo, existe um lugar que você olha, né? E parece que seus olhos já brilham, né? Parece que dá aquele tremor, né? Parece que quando a gente tá apaixonado, não é? A gente olha e dá um negócio assim. Então, assim, é a força do carisma. A força do carisma que te atrai. Né? Vai prestando atenção. Presta atenção naquilo que Deus vai permitindo passar pela sua vida. Então, depois que surgem aí os primeiros eremitas, também vai surgindo depois os mosteiros. E aqui surge a vida comunitária com São Bento. Olha só, São Bento, então, ele vem na história da igreja e ele vem com o propósito de organizar, então, isso que aquele povo estava vivendo. Né? Ele vai, então, dando um rosto de vida comunitária. Né? Ele tinha um lema, né, que dizia assim, ora et labora. O que quer dizer isso? Né? Quer dizer oração e trabalho. Ele dividiu, então, né, o dia. Na questão quando os eremitas, então eles passavam o dia e noite rezando, né, e se alimentavam daquilo que encontravam pelo caminho. Já então com o surgimento do mosteiro de São Bento então organiza, porque ali eles já tinham um local onde eles iriam morar. Então ali eles teriam os horários de trabalhos e os horários também de oração. E as coisas vão se estruturando na vida da igreja. Foram esses, né, os mosteiros, né, que surgiram então os monges, as monjas, não só mais homens, mas também mulheres que iam vivendo esta vida. E foram eles que trouxeram para nós uma grande riqueza que nós temos na igreja, né, uma herança muito bela, que se chama a Lectio Divina. Né, você conhece? Né, o que é essa Lectio Divina? A Lectio Divina é esta forma de rezar. É a forma quando você pode pegar a palavra de Deus, você vai abri-la, né? Não sei se você tem costume de fazer a sua oração pessoal, né? Se não tem, vamos iniciar esse processo também profundo de encontro com Deus na oração pessoal. Você vai pegar a palavra, você vai lê-la, né? Você vai silenciar, você vai permitir com que você se encontre nessa palavra,
Você vai voltar a meditar ela. Você vai escutar a voz de Deus. E você vai contemplar. A Lexio Divina é este meio de encontro com Deus através da palavra. É a palavra que te leva a ter este encontro profundo de intimidade com Deus. Então os monges, eles foram esses responsáveis, né, de nos trazer esta belíssima riqueza, né, na vida de oração. Pois bem, né, depois então que surge os mosteiros, né, ali com São Bento, vai se organizando também as monjas, né, como eu disse. E surgem então as monjas assim como com a Santa Escolástica, né? Escolástica era irmã de São Bento. Olha que bonita essa família, né? Bento, Escolástica, 2 monges, de repente 2 santos, né? E santos que marcaram a vida da igreja. Meu Deus, né? Que sejamos santos no tempo de hoje. Né? Sabe que é possível você ser santo hoje. Sabe que é possível a sua família toda ser santa hoje. Né? Isso não ficou na história, no passado. Né? Isso pode ser real, pode ser concreto hoje, também na sua vida, né? Na minha vida. Então surge então Santa Escolástica, que é a irmã de São Bento, e vai então também formando esses mosteiros com as monjas. Porém, nós podemos dizer assim, que a primeira fundação, né, que foi reconhecida mesmo como um modelo definido, né, com um carisma específico, que foi reconhecido pela igreja, foi quando surgiu as ordens mendicantes, que surgiu com quem? Com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis, ele surge aí com as ordens mendicantes, né? Francisco e Domingos. Eles vão fundando então esta ordem. E é bonito de ver que quando nós cantávamos, né, no início, né, este sopro do Espírito, né, esse sopro do Espírito que vem, né, e vem realizar em nós, né, vem preencher em nós. Cada época da igreja, o Espírito Santo, então, ele suscita, ele sopra uma graça especial para cada tempo da igreja. E nessa época, quando surge Francisco, era uma época em que a igreja, ela estava, vamos dizer, se perdendo em meio às riquezas, em meio às luxúrias. Na igreja, ela vivia num tempo de que só a questão da riqueza era importante. Né, o Papa, né, os bispos, o clero, estavam perdidos neste meio, né, como que se Deus ficasse, né, numa opção ali e toda a questão materialista tomava conta da vida deles. E aí Francisco surge com este grito dentro dele, né, um grito no qual ele encontra um dia uma igreja, um templo mesmo, destruído, e ali ele encontra um crucifixo. E naquele crucifixo ele tem uma